Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Fala, meu O que eu acho muito foda do Cartola é que quando você, por exemplo, eu aqui, comentarista, eu vou entrar pra fazer o Cartola, cara, ajuda muito no teu estudo do campeonato. Porque você, pra poder escalar... Claro. O time, se você quiser brincar sério, né? Você vai lá botar, pô, vai lá olhar, fazer essa análise. Aí você, quando acaba uma rodada, você fala assim, caramba, tô saindo aqui, ó, tô na cabeça com o elenco do Cruzeiro, com o do Botafogo, do Palmeiras. Você sai conhecendo o time. Como cada um joga. Como cada um né? joga. Porque, ó, vou Valências. botar esse cara aqui, que esse cara aqui tem nível de assistência, esse cara aqui é mais goleador. Esse cara aqui entrega muita falta, né? Exato. Maneiro, vai levar cartão. E aí eu vou lembrar de uma situação. Como o jogador se envolve também, né? Sim. Eu queria entender de vocês, quando vocês começaram a perceber isso, que como, cara, o Cartola tá na boca do boleiro. Até a gente chegar naquele ponto que foi Quem foi? Thiago Nunes. Thiago Nunes revelando aquela história do Ceará. Lá no Tem jogador meio evitando Eu levar amarelo. desconfio de quem seja, mas não vou falar. Eu lembro que a imprensa lá de Fortaleza, a imprensa local, na hora já começou, deve ser fulano, ciclano. Como é que vai isso pra vocês? Os jogadores se envolvem nisso, né? Jogam, gostam de fazer... E são cobrados por isso. Exatamente. Esse é o ponto crucial, assim. O jogador na rua, ele às vezes é cobrado mais pelo cartoleiro do que pelo torcedor. O Diego Cavalieri fazia 5 defesas, o Fluminense ganhava o jogo, ele tomava um gol e tinha cartoleiro reclamando dele, que não garantiu o SG. Então, para os jogadores, muitas vezes é incômodo, né? A gente até uma época fez uma conscientização pra galera, não xingar e tal, que faz parte do jogo. Eu lembro uma reclamação mais forte com o Jô, na época do Corinthians, que ele era capitão de não sei quem, perdeu um pênalti, aí quebrou o cartola de todo mundo, então a galera foi muito em cima dele. Mas tem um outro lado também. Muito jogador ganhou notoriedade por causa do Cartola. Você pensar assim, hoje, um dos jogadores mais regulares do Campeonato Brasileiro é o Zé Rafael, do Palmeiras. Acho que todo ano ele faz um brasileiro de alto nível. Ele ganhou notoriedade nacionalmente no Cartola pelo Bahia. Ele era um cara que pontuava muito. Palmeiras foi lá, buscou com essa notoriedade. Obviamente que não é só o Cartola. O que ele faz em campo... mas você começa a estar na boca do povo, né? Exato. Otávio, que hoje está no Atlético Mineiro, ele no Atlético Paranaense teve um jogo que roubou 12 bolas contra o Corinthians. Então, todo mundo começava a escalar o Otávio, que era um cara desconhecido. Aí foi para o futebol francês. Às vezes muda a vida do cara essa notoriedade. O Vanderlei é um goleiro que quase foi para a seleção brasileira, muito pelo que ele fazia no Cartola, na época do Santos, principalmente. Então tem esses dois lados. E o que o Obina falou, que o Maurel falou, eu só não chamo ele de Beto. Betão. Sobre conhecimento é muito legal, porque, sem desmerecer, um jogo Criciúma e Juventude agora da primeira rodada, ele seria muito menos assistido se não fosse o Cartola. Então a galera que escalou jogador do Criciúma, jogador do Juventude, quer saber e quer até conhecer para as próximas rodadas. Os jogadores. Exatamente, são 2 times que vieram da segunda divisão, que não vinham mostrando tanto. Esse pensamento é maneiro. Então, cara, o conhecimento do torcedor... ele tem muito a ver com Cartola, de reconhecer o jogador. Por exemplo, a dupla de zaga do Atlético Goianiense, que na primeira rodada nem foi tão bem pensando em Cartola, né? Um deles foi expulso. Esse Alex Vinícius já tem 5 gols na temporada. Então, o cara, pra ficar de olho, toda bola aérea, o cara é um perigo. O Adriano Martins, companheiro dele, já tem 3 gols na temporada. Olha aí. Então, isso tudo vai gerando conhecimento, as estatísticas que envolvem os jogadores. Claro que tem o peso de estadual diferente quando chega o Campeonato Brasileiro, mas a gente já se cerca de muita informação e o cartoleiro automaticamente também. E a gente faz conteúdos, né, de dicas, de análises também. Tem o Gato Mestre, né, que é uma exclusividade de quem é pró, que dá tudo destrinchado, com gráficos, tem assistente de escalação. Então, a gente dá muitas possibilidades pro cartoleiro estudar. A galera fica até brava que a gente bota os mais escalados no site, né? Pô, não bota os mais escalados, senão a galera influencia. Pô, mas é uma audiência pra gente, tem muita audiência. Então, muitas vezes a galera vai só nos mais escalados quando tem bufunfa, né? Pra escalar todo mundo. Não, e muito legal isso que você falou, porque assim, você pode pegar por esse lado que ficou marcado na declaração
do Thiago Nunes falando, né, dos caras. Mas você pode pegar por esse lado também, que é legal, e eu não tinha pensado, acho que a galera também não. Que, por exemplo, você tá aqui, aí, pô, eu jogo cartola aqui, de repente tu nem joga, Betão. Aí eu chego pra você assim e falo assim, pô, Betão, aí, caraca, mano, tô fazendo cartola, o Otávio roubou 12 bolas, mano. O cara é mó ladrão de bola e tal. Foi um jogo que o Atlético Paranaense perdeu 2-0 Corinthians na Arena Corinthians. Ele arrebentou. Não, já começa essa conversa de amigo, pô, esse cara aí é um ladrão de bola. Não é ladrão porque, pô, ele deu aqui, só roubou uma bola no último jogo. Começa aquela conversa, daqui a pouco o nome desse cara já tá, né? Sim, aí tem a galera prestando atenção nesse fato que ele faz ali, e de fato, ele cresce. Você falou muito bem do Zé Rafael. Tem gente que falou aqui, ó, Elias do Atlético Goianiense em 2010. O cara tá lembrando de Vitor Mato. Sim. Era um jogador canhoto. Jogou aqui no Rio. No Fluminense, depois jogou na Ponte. Eu lembro de falarem muito desse do Elias do Goianiense na época, né? Pontuava 15, 20, todo jogo. No segundo turno. No primeiro turno ele não tinha ido bem. Daqui a pouco a galera começou a ficar de olho. E a gente tem as surpresas, né? Os caras que chegam durante o campeonato. O Verratti chegou no Vasco. Imagino, né? A média dele era de quase 8 pontos. É uma média de quase um gol por jogo. Então, era um cara que pontuava muito e ajudou muito os cartoleiros no ano passado. Assim. Com certeza. O Cássio citou o jogo da primeira rodada do Juventude com o Criciúma. No Criciúma... Renato Cajá na Ponte Preta. Caraca! Já foi pro Fortaleza. Né, no Renato Cajá não, Fortaleza? Ele foi pro Fortaleza agora. Saiu do Fortaleza. Sim. Foi pro Fortaleza. Mas amigo se lembrou quando ele era da Ponte que... Quando ele era da Ponte, ele foi, absurdo no Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? Ele pareceu demais. Atlético Goianiense também. Atlético Goianiense, ele foi muito bem. Fez 2 gols em São Januário contra o Vasco. Uhum. Agora, ó, Marlon Cruzeiro, no ano passado, a gente já fez o primeiro jogo dele, que ele rouba de bola, é brincadeira. Exato, né? E o Marlon era um cara muito. que tava em baixa na carreira, saiu mal do Fluminense, foi pro Cruzeiro, se reencontrou e virou um fenômeno pros cartoleiros. Era quase um erro não escalar o Marlon ano passado. Vamos ver se ele vai manter isso, e é um cara que tá sempre ligado nas postagens. Aliás, siga as redes sociais do Cartola, siga as minhas também. E o Marlon sempre curtia lá os posts. Se bobear, ele joga Cartola e fica preocupado em desarmar ali pra pontuar mais. Pô, nesse jogo do Botafogo... vários jogadores que jogam. O Cássio, goleiro do Corinthians, joga. Então, cara, é muito legal. O cara se sente ali poder escalar. É como ter o álbum de figurinhas, né? Sim, você tem a própria figurinha. Então, o Pikachu é um cara que gosta muito de cartola, já participou de programa com a gente. O Rodrigo Lindoso, na época do Botafogo, teve aqui com a gente, eu trabalhei com ele no Madureira. Então, pô, eu lembro que a gente conseguiu emplacar um gol dele no Globo Esporte de trás do meio de campo, contra o Nova Iguaçu. Pelo Madureira. Pelo Madureira. Pô, é difícil tu conseguir botar... Pô, o cara fez um golaço lá do Madureira, ninguém viu. E a gente conseguiu botar no Globo Esporte. Então, muito maneiro, muito... O que eu falo do Criciúma é que tem Bolacier, né? Que é uma galera também curioso com o Bolacier nesse Campeonato Brasileiro, que teve destaque na Premier League, né, e tudo mais. E tava lá, viu aquela cena, o Nenê muito maneiro traduzindo a entrevista pra repórter, né? Da transmissão do Premier. Não, eu falo do Marlon, que nesse primeiro jogo, né? Aliás, acho que o olho nos dois laterais do Cruzeiro. O Willian deu assistência, né, pra gol. O gol da vitória. E o Marlon foi muito bem na marcação. Tá marcando Luiz Henrique e Júnior Santos. No início do jogo parecia que ia dar trabalho demais, porque Júnior Santos atropelou. Os dois juntos. Já perdeu o SG de cara, né? Que é o bônus da defesa. E daquele lance ali, né? Mas aí depois o Botafogo não parou e aí o Marlon jogou muito bem. O Willian também. Nem sei quantos. Mas enfim, é isso. Imagina como é que era o João Gomes, hein? Na época do Flamengo também. João Gomes. Williams na época do Flamengo. Só que o Williams vinha... Era uma roubada de bola, que na época era uma roubada de bola, uma falta cometida, um amarelo. Tinha o Kahneman. Kahneman é o cara que mais tomou cartão que eu já vi, assim. Mas ele desarmava bem no seu auge, né? E era um cara muito escalado também. Era muito escalado. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.